Agora, mudando de assunto, vai começar o Mundial de Clubes no final de semana. Já no sábado tem a abertura com Al Ahly do Egito e Inter Miami. Tem gente que vai voltar com uma semana, eu não sei. Tem, com certeza tem. Quem for eliminado na primeira fase vai ficar uns 8 dias só lá no Mundial. E 4 clubes brasileiros, né? Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Flamengo. No domingo já tem jogo do Palmeiras, já tem jogo do Botafogo. Vamos transmitir aqui Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Palmeiras e Porto. Aos pouquinhos você vai acompanhando também a nossa cobertura do Mundial de Clubes aqui na Jovem Pan. E falando do Palmeiras, né? O Palmeiras já está nos Estados Unidos. A Abel relacionou 29 atletas para o Mundial. 8 estão com seleções, né? Seleções sul-americanas e também seleção sub-20. Vão se juntar ao elenco do Palmeiras nos Estados Unidos, né? O Palmeiras com um elenco muito forte. O Palmeiras vai para esse Mundial, acho que está num grupo acessível. Vocês consideram o Palmeiras um time que, dentre os brasileiros, realmente, Palmeiras e Flamengo são os melhores e, dentro disso, se eles são os melhores, dá para esperar o quê? Qual é a expectativa correta, a dosagem correta de expectativa para uma competição como essa? Eu estou muito afim de ver esse Mundial, né? A gente vai trabalhar aqui, fazer para ver o nível de confrontos, né? Porque o Palmeiras está entre os 6, 7 clubes que na janela mais gastou no mundo. O City foi o que mais gastou. O Palmeiras vem liberando ali entre os 5. E agora um confronto contra o terceiro colocado da Liga Portuguesa. E lá também tem suas babas, né? Lá tem uns times pequenos, Casa Pia, Tondela, um monte de time lá, né? E aqui o confronto do Campeonato Nacional, a gente sabe que tem Palmeiras e Flamengo, o jogo duro contra o Inter, o clássico com São Paulo, tudo. Eu quero ver esse nível de confronto. Acho que o Botafogo é que pegou a chave pior. Tem um campeão europeu e tem um Atlético de Madrid que parece que não, mas é um dos plantéis mais caros da Europa. Tem o seu treinador Simeone. Estava vendo essa lista dos 10 treinadores mais pagos do mundo. Simeone está 8 milhões de euros à frente do Guardiola por ano. 8 milhões de euros. Né? Jogadores importantes ali. Vai ser assim, né? Quando eu falo, eu fico falando então de brincadeira, mas vai ter time que vai voltar com 8 dias mesmo, porque quem foi eliminado do grupo volta com 8 dias. Isso serve para os times africanos, europeus, brasileiros, sei lá. Quem está ali disputando. Não estou falando que é brasileiro que vai voltar com 8 dias, não. Eu brinco, o pessoal fala, os 4 brasileiros, não, pode ser os africanos, os asiáticos, porque aí estava fazendo a conta aqui, deu 8 dias, né? A primeira fase. Sim, 8 dias. Deu 8 dias. Então, no primeiro com o terceiro jogo de cada time dá 8 dias de distância, né? Mas que vai ser engraçado para uns, vai. 16 times vão voltar com 8 dias, pronto. 16 times. Isso aí. Número de jogos, a diferença. Dessa vez, Mundial no fim da temporada europeia, meio da nossa temporada. Mas no número de jogos no ano de 25, os nossos clubes jogaram mais aqui. O Fluminense 36, Flamengo 35, Palmeiras 35. O PSG também jogou 35. Chegou na final da Champions League, aí veio o Botafogo com 33, aí os africanos, Mamelodi da África do Sul 31, Al Ahly do Egito e Atlético de Madrid 29. Mas os europeus vêm da temporada, né? Isso aí é o ano de 25, é um recorte, mas os europeus vêm jogando desde agosto. Em dezembro tem o torneio intercontinental, mundial, enfim, em que eles estão no meio da temporada e os nossos times no final. Você acha que isso vai ter alguma diferença ou a diferença financeira e, consequentemente, técnica pode ter um peso maior? Eu acho que o peso aí, Bruno, nessa questão dos europeus, principalmente, é entender como eles vão encarar esse torneio, né? Muitos deles, os mais fortes, estão passando por uma transição. O Manchester City contratou 4 jogadores nessa semana, né? O Real Madrid está trocando de técnico e também contratou um zagueiro, um lateral direito, tem gente chegando, né? Manchester City renovando bem o elenco, contratando gente jovem. Aí não chega para o Mundial, não chega para a temporada que vem. Não, todos já para o Mundial. O Mundial, já saindo dos seus clubes, já indo se apresentar para o Mundial. Tem uma janela, né? A FIFA abriu uma janela especial para o Mundial, então todos esses reforços, né? Então, eu achei que a janela terminou, assim, o campeonato terminou, os caras entravam de férias e não. O Real Madrid, por exemplo, que contratou o Alexander-Arnold e o Huijsen, os dois já estão na relação. Hoje o Real Madrid publicou. Já vai para o Mundial. Eles já estão inscritos no Mundial. Os jogadores que o City comprou, 4 jogadores nessa janela. Então eu estou levando a sério.
Então, assim, esses clubes, por exemplo, estão passando por uma transição de elenco, Real Madrid, elenco e treinador. O PSG está muito desgastado pelo fim da temporada. Outros, como o Bayern de Munique, teve um período de intertemporada, de férias, melhor dizendo, da temporada para o Super Mundial. Então, cada europeu tem um caso específico, né? Alguns tiveram descanso, outros jogaram até a última semana. Porque a maioria dos atletas estavam tudo na data FIFA. Outros também, vários estavam na data FIFA. Então, assim, a minha maior curiosidade é ver como fisicamente os times europeus vão reagir a esse desafio. Que eles são muito melhores que os outros, isso é um fato. Mas talvez a defasagem física, né, possa fazer com que alguns jogos sejam um pouquinho mais equilibrados do que eles seriam se os europeus estivessem ali no auge. Eles estão mais desgastados do que os brasileiros, né? Então acho que isso pode talvez equilibrar um pouco mais a balança. Sobre o caso específico do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras é muito favorito para ganhar os 3 jogos no grupo dele. Eu tenho falado isso já há algum tempo. Os desafios que o Palmeiras tem na sua chave são desafios complicados, né? Tem ali o Al-Ahly, que o Palmeiras se encontrou aí nos últimos anos já 2 vezes. Tem o time do Messi, que para mim é o time mais fraco da chave com alguma folga, embora tenha Messi e Suárez. E tem o Porto, que fez uma péssima temporada no futebol português, né? Não se classificou para a Champions, na Europa League caiu no meio do caminho. Tem também uma transição de trabalho, trocou de técnico em janeiro, né? O Martin Anselmi chegou no meio da temporada europeia. Técnico argentino, que era do Del Valle. O argentino, muito bom treinador. Então, o Palmeiras, com todo o investimento que fez, o Palmeiras tem hoje um time recheado de jogadores que, assim, são jogadores caros. O Palmeiras investiu alto para montar esse elenco. Então, acho que é um time, por exemplo, que pode passar em primeiro na sua chave. O Palmeiras com 7, 9 pontos, eu não acharia nenhum absurdo. Outras equipes, como, por exemplo, o Flamengo tem um desafio grande, que é o Chelsea. Aí é um grande, que fez uma temporada muito boa, né? Que ganhou o título, classificou para a Champions. O Fluminense e o Botafogo tem Atlético de Madrid e PSG no caminho. O Fluminense tem um grupo acessível. Vai ter o Borussia Dortmund, que também não fez uma temporada excepcional, embora na reta final tenha arrancado para uma vaga na Champions com, acho que 8 vitórias nos últimos 9 jogos. Em 9º, 10º campeonato inteiro, deu uma arrancada e terminou em 4º. Uma arrancada espetacular. Mas tem o Ulsan Hyundai, que é um jogo acessível. O Mamelodi Sundowns, eu acho que dá jogo, é o atual campeão africano, dá jogo. Então, assim, sul-africano, né? Então, assim, caso a caso, né? O Botafogo, para mim, tem a chave mais difícil, de longe. E o Palmeiras, pela sua força, eu acho que é o que tem mais condição de passar bem dessa primeira fase. Eu vejo assim como o Raí, tá? Eu vejo que o Palmeiras é o único time brasileiro que pode ser líder, tá? Líder do grupo, que pode não, que tem mais chance. Porque vai que Flamengo empata com o Chelsea. Aí vão falar, clubista. Eu não acho impossível, não, empatar com o Chelsea. Claro que o Chelsea é muito favorito no grupo, mais do que o Porto é no grupo do Palmeiras. E, inclusive, no grupo do Fluminense. Não vejo o Borussia Dortmund numa fase maravilhosa nessa temporada para não poder o Fluminense, numa retranca, vai que arranca um empate contra o Borussia Dortmund. Eu acho que quem tá lascado mesmo é o Botafogo, tá? O Botafogo, esse eu acho que tá ferrado mesmo, porque eu acho impossível ganhar do Paris Saint-Germain. Se o Paris Saint-Germain jogar perto do que jogou a Champions League, né, que é o Paris Saint-Germain do Luiz Henrique, e eu acho difícil, mas não impossível, como os outros, o Botafogo empatar pelo menos com o Atlético de Madrid. Eu acho possível, mas aí ele empataria com o Atlético de Madrid e perderia para o Paris Saint-Germain. Então eu acho que o Botafogo é o único que tem grande risco de ficar fora. Os outros todos eu acho que passam. E o Palmeiras, pela bola que joga, cara, eu vou te falar, tá? O Vamp até me zoa que eu agora tô com esse negócio aí de aposta esportiva. É um jogo que eu vou pegar a vitória do Palmeiras, porque eu acho que vai estar pagando muito alto para o Palmeiras ganhar do Porto. O Porto vai ser colocado como favorito. E eu não acho nada impossível de bater, ô Vamp. O Palmeiras ganhar do Porto. O Porto tá longe de ser um bicho-papão hoje. Ô, Tico, vamos lá. O campeonato é 30 dias? É 30 dias? 30 dias. Ô, Tico, vamos lá fazer aqui uma brincadeira. Principalmente com você, que você é 80. Na sua vida não tem... É céu, inferno e não tem nuvens. Então vamos lá. O grupo do Palmeiras, quem é mesmo o grupo do Palmeiras? Palmeiras, Porto, Inter Miami e Al-Ahly do Egito. O Palmeiras volta com quantos dias da competição?
Palmeiras, não sei dia. O campeonato é de 30 dias. Escolha aí. Tá, eu preciso saber o seguinte: quem que o Palmeiras pegaria nas oitavas? Eu acho que Segundo colocado do grupo do Botafogo. Atlético de Madrid, PSG ou Botafogo. Então eu vou dar pro Palmeiras, na minha matemática, 8 dias. Primeira fase? Você. Eu acho que o Palmeiras vai até as quartas de final. Passa Eu acho que vai dar Palmeiras e Atlético de Madrid nas oitavas e o Palmeiras passa do Atlético de Madrid. Então vai dar 14 dias. Eu acho que vai até as oitavas. Oitava, então para Bruno é 11 dias. 11, por aí, é. Eu acho que vai até as oitavas. Eu vi você tentando cutucar aí, ô bobão. Botafogo, Tico. Se o Palmeiras for primeiro do grupo, joga oitavas dia 28. Peraí, eu tô dando os dias. Calma aí, Mop, que aí a gente vai fazer uma brincadeirinha. Tá. O Raí disse acreditar que o Palmeiras vai para as quartas, certo? Sim, é isso. Quartas. Então pronto, meu grande amigo Raí. O do Raí então, dura 15 dias a 14 dias. O então, meu dura 8 dias. Aposta. Se for Palmeiras e Atlético de Madrid, a gente aposta. Se perder, se o Palmeiras passar, eu te dou 300. Se o Atlético de Madrid passar, você me dá 150. Você vai de odd 2, quer? Vamos, tá fechado. Vamos nessa. Então fechou. Então, ó, pra mim 8 dias, pro Raí 11, pro Bruno 14 e pra você, Tio. Não. Pro Raí, 14. Ele acha que vai passar. Eu acho que vai até as... pra Raí 14, pra mim 8, pro Bruno 11. Pra mim vai pras oitavas. 11 também, né? Acho que o Palmeiras vai cair na primeira fase? Tô torcendo pra isso. Cai nas oitavas se pegar o Atlético de Madrid, né? Beleza, agora vamos pro segundo. Botafogo. 8 dias. 8 dias, primeira fase. 8 dias. 8 dias. 8 dias. 8 dias. Aí, Fluminense. Cara, o Fluminense... Fala o grupo do Fluminense. Quem é que o Fluminense pega nas oitavas? Fluminense, Borussia Dortmund, Hyosan Hyundai da Coreia e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Se o cruzamento do grupo do Fluminense é com o grupo da Inter de Milão. Aí é Inter, Monterrey, River e Urawa Reds. Fluminense, pra mim, 11 dias. Pra mim vai pras oitavas também. Eu acho que o Fluminense vai às oitavas. E cai pra Inter. 11 dias então também. 11 dias. Eu vou com oitavas também, Fluminense. Fluminense 11 dias. Ele vai pegar Internacional e o Fluminense? Se ele passar em segundo e a Inter primeiro, a Inter. Mas ele pode pegar o River ou o Monterrey do México. Agora, é isso aí. Então, e você, Tico? Não, repete. Quem que o Fluminense pega nas oitavas, Jair? Pode pegar a Inter de Milão, River ou Monterrey, né? Aí depende de primeiro, segundo. Se ele passar em segundo e a Inter passar em primeiro, Fluminense e Inter de Milão. Pra mim fica nas oitavas. E aproveitando que a gente tá falando de Mundial de Clubes, né? Eu já tô aqui nos Estados Unidos, vou em alguns jogos. Mauro César Pereira também veio aí pro Mundial de Clubes, né? Já tá nos Estados Unidos. Mauro César Pereira, velho Vamp, fez uma brincadeira aqui de quantos dias. Ele é o cara, ele pauta o nosso programa e ele pode, porque ele é incaível. E aí ele fez uma brincadeirinha de em quantos dias vão cair os clubes. Né? O Raí, por enquanto, foi o único que achou que um clube brasileiro vai para as quartas, que ele acha que o Palmeiras passaria do Atlético de Madrid. A gente ainda também não chegou no Flamengo. Você acha que algum clube brasileiro tem grandes chances de passar das oitavas de final nesse Mundial, Mauro? E outra pergunta que eu te faço, né, que eu estava pensando aqui e conversando com amigos, eu não sei até que ponto vale os clubes brasileiros até irem passando, porque o meu medo e o cansaço para a temporada, né, Mauro? Tem Libertadores, tem Brasileiro, que são os campeonatos que realmente dão para os clubes brasileiros ganharem, e quanto mais longe for, pode ser que mais cansados eles fiquem para os torneios onde eles têm mais chance de conquistar título, Mauro César Pereira. Quem chegar mais longe, né? Se alguém chegar tão longe, né? Vai ter pouco tempo de recuperação para retomar a temporada aqui na América do Sul, né? Mas, por outro lado, seria sensacional você conseguir fazer uma grande campanha enfrentando times importantes da Europa, entre outros, né? E superando-os. Então, tem uma compensação, né? Acho que teria uma compensação. E quem for eliminado na fase de grupos ou nas oitavas, vai ter um tempo bem razoável para retomar, para voltar ao Brasil, treinar e voltar a jogar, né? Eu acho que vai ter um tempo mais adequado do que aqueles que vão ficar um mês aí sem ter jogos oficiais, que são os times que não disputam o Mundial.
Então, acho que tem vantagem e desvantagem, mas chegar longe do torneio, evidentemente, seria muito legal para qualquer um dos times, não só do Brasil, né? Qualquer um dos não europeus, digamos assim, né? Já que o torneio é todo desenhado para os europeus fazerem ali a reta final, num funil, e transformarem o Mundial numa espécie de mini Champions League. Mas você acha que algum brasileiro tem uma chance grande de ir para as quartas, Mauro? Porque o Palmeiras provavelmente pega o Atlético de Madrid. Fluminense provavelmente vai pegar o River Plate. Né? Inter de Milão. Não, provavelmente o Internacional, que deve ser o líder do grupo. E ele talvez o segundo no Borussia Dortmund. Botafogo, difícil até passar. E o Flamengo, quem seria nas oitavas? O grupo do Bayern de Munique. Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors. Se o Flamengo passar em segundo, aí ele pode pegar o Bayern em primeiro da outra chave. Eu aí já considero quase impossível passar. Você acredita, Mauro, que algum brasileiro passe das oitavas? Eu acho que tem uma chance pequena. Acho que a maior chance do Flamengo é conseguir a proeza de passar em primeiro. Exemplo, fazendo um saldo de gols melhor que o Chelsea e empatando com o Chelsea, por exemplo. Você não precisa vencer o Chelsea. Mas é muito difícil, né? Eu acho muito difícil. Que aí ele evitaria o Bayern, que deve ser o primeiro da outra chave. A gente está partindo de uma lógica, né? De que o Bayern vai liderar uma chave, etc e tal, que o PSG vai liderar a outra. Enfim, pode não acontecer, né? Dependendo de como esses times vão se envolver com a competição, se eventualmente terão desfalques, isso tudo pode pesar, vai pesar, né? Eventualmente. Então, se o Flamengo conseguir passar em primeiro, aí ele tem chance, que ele tem jogo, tem Benfica ou Boca. São, acho que, dois times muito mais acessíveis do que seria o Bayern de Munique. Se passar em segundo, a chance é mínima contra o Bayern, a tendência é ser eliminado no primeiro mata-mata. No caso do Palmeiras, eu acho que qualquer um dos dois, o Palmeiras vai ter muita dificuldade, seja o Atlético ou o PSG. Chance sempre tem, pode passar. O Flamengo perdeu para o Liverpool em 2019 na prorrogação. O Palmeiras também, contra o Chelsea, né? Quando foi aquela final. Os outros dois ambos fracassaram em outras edições do torneio mundial, naquele outro formato menor. Então a chance existe, mas ela evidentemente é pequena. O Fluminense é a mesma coisa. O Fluminense tem um grupo bom para ele, para passar pelo menos em segundo, mas depois deve ficar muito complicado. A tendência do torneio é esse, também é para River, para Boca, para outros times que são importantes aí nos seus continentes, e Al Ahly, né, do Egito, que tem uma torcida imensa, mas a chance é pequena de conseguirem ir tão longe. Se algum deles furar chegar nas quartas, já vai ser uma proeza muito grande. Agora, tudo isso está numa condicional, que é justamente a questão do comportamento dos times europeus, né? Porque isso, até que prova o contrário, é um mistério, né? Eu imagino que, assim, alguns, como o Atlético de Madrid, não tem motivo para não tratar o torneio com relevância, porque ele não é campeão de rigorosamente nada no momento. O técnico é um sul-americano, Simeone, que evidentemente pela cultura até do futebol sul-americano, ele é argentino, valoriza muito essas competições, muito mais do que os próprios europeus. Mas outros times a gente não sabe. Como é que vai estar o Manchester City? Vai encarado como uma transição ou uma forma de compensar buscando o título, já que não venceu nenhum troféu nesse ano? Mesmo vale para o Real Madrid, que trocou de técnico, né? Vai encarar como uma transição ou vai com tudo? Isso não sabemos, né? Agora, não creio que todos os europeus deem de ombros para o torneio. Um ou outro pode tratar como algo secundário, mas alguns vão tratar com relevância. O próprio PSG alcançou aquilo que sempre sonhou. Vai tentar honrar o status de campeão europeu, ganhando de qualquer forma o torneio? Acho que seria a tendência natural, mas a gente não sabe exatamente, né, o que vai acontecer. A situação mais difícil é do Botafogo, evidentemente, que está num grupo muito difícil. O Botafogo contratando jogadores agora, então é um time que não tem ainda conjunto, não está ainda totalmente pronto, né? E isso também pode dificultar. E ele vai ter que furar em um bloqueio difícil, que é PSG e Atlético de Madrid na sua chave, né? O que é um complicador para o Palmeiras na outra fase, porque primeiro ou segundo, a tendência é pegar um desses dois, né? O Palmeiras passando em primeiro ou em segundo na chave vai enfrentar um dos dois, provavelmente europeus, do grupo do Botafogo, que são os candidatos mais fortes a avançar. E qualquer um dos dois, o Palmeiras não vai ser favorito, como o Flamengo não vai ser favorito também se pegar o Bayern ou o Fluminense enfrentando o Inter de Milão. Apesar da Inter trocar de técnico também e tal, o jogador saindo, chegando e tudo mais. Bom, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube, Vamp. Quer continuar a tua brincadeirinha? Vai. Dias, 11. Né? 11 Só faltou o Flamengo. Falta o Flamengo. 11. Flamengo. 11. Bayern de Munique pela frente. 11 dias.
11 dias? Eu também vou nessa. Para mim, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, oitavas, Botafogo nos grupos. Eu tô igual o Bruninho. Para mim, 11 para Flamengo, Fluminense e Palmeiras e 8 dias para o Botafogo. E o Raí, pelo jeito, 11 dias só para o Palmeiras. Deu 14 para o Palmeiras. 14 dias para o Palmeiras, né? Palmeiras, quartas, Botafogo, primeira fase, Fluminense, oitavas, Flamengo, quartas. O Flamengo vai tirar o Bayern de Munique nas oitavas para você ficar maluco aí nos Estados Unidos, pilhado. Olha só, cara! Quer dizer que o Flamengo passa do Bayern de Munique. Você realmente acredita nisso ou você quer jogar pra galera? Tô falando sério. Esses times têm temporadas muito irregulares. O Bayern de Munique venceu de novo a Bundesliga, mas a temporada foi muito irregular. O time do Kompany passa muito longe de jogar um futebol padrão Bayern de Munique, e ele é muito contestado por isso. A Inter de Milão passa por um momento de remontagem, trocou o treinador, tem vários jogadores machucados para esse Super Mundial. O Lautaro Martinez, por exemplo, provavelmente não vai jogar a competição. Quem mais? A gente falou aqui sobre o City nessa reformulação, o Real Madrid. Claro que são excelentes equipes, mas a gente precisa entender como eles vão desempenhar. Então, assim, eu tenho dúvidas em relação ao desempenho de fato desses times. Eles estão num processo de fim de temporada, 10 dias de férias. Mas você não acha porque ir nessa quantidade de clubes europeus de peso, os caras não olham diferente não para a competição? Eu acho que eles vão olhar, até pelas rivalidades europeias. E acho que a final vai ser entre dois europeus. A mesma coisa que um torneio que é aqui na América do Sul, você bota Boca, River, o Racing, aí vem o Necaxa do México, tudo. Olha quantos jogos, em vez de ser jogos individuais. Vamos olhar de outra forma. E tem o fato de poder ser um torneio que vai salvar a temporada de alguns. O Mauro citou aí o Atlético de Madrid. Não ganhou nada, investiu uma baita grana nessa temporada. Contratou Julián Álvares, contratou Sorloth, gastou o Lenormand, zagueiro campeão da Euro com a seleção espanhola. Gastou uma grana. Mas eu acho que esses brasileiros podem competir. Flamengo e Palmeiras têm elenco com jogadores que custaram muito dinheiro, elencos muito fortes. Os dois com bons trabalhos dos treinadores, eu acho que eles podem competir. Ganhar ou não vai depender aí de uma série de circunstâncias. Mas eu acho que pelo menos até as quartas de final eles podem chegar.